Está sem som. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Está sem som? Vocês estão conseguindo? Como é que está a transmissão? Me ajuda antes da gente começar aí. Saber como é que está a transmissão. Vou colocar o Nestor aqui. Deixa eu ver aqui se o pessoal está conseguindo me ouvir, tá? Sim. Sim, estão me ouvindo. Agora sim, ok agora. Agora sim, show. Legal. Coloquei o Nestor. Nestor, eu coloquei você aqui, tá? Qualquer coisa, pede de novo, por favor. Deixa eu ver o que é isso aqui. Nestor Fidelis, convidado. Estou esperando o Nestor entrar. Ele vai aceitar daqui a pouco, ele está aqui com a gente. Essa live sobre o terceiro aviso e o futuro da humanidade, ela é uma live que foi conversada várias vezes entre eu e Nestor. Em determinado momento, nós chegamos a ter quase uma hora de conversa, quase que uma live antecipada dessa live, sobre o que seria esse terceiro aviso. E ele acaba de aparecer aqui, nosso amigo Nestor Fidelis, amigo de muitos anos. Eu vou pedir para ele se apresentar daqui a pouco. É uma honra ter você nessa live, meu amigo. Nós sabemos que para a gente chegar nessa live de hoje, nós conversamos muito, fizemos reflexões sobre questões assim que puderam dar para nós uma noção, um cenário sobre isso tudo. E eu espero, né, que todos esses que estão nos acompanhando na live agora possam, ao final da live, terem esse sentimento de muita reflexão e de muito conteúdo. Seja bem-vindo, amigo. Fala um pouquinho com o pessoal enquanto eu vou mandando os aviãozinhos aí. Ótima noite, meu irmão, meu amigo, de tantos caminhos e tantas jornadas. Meu amigo Afro, uma satisfação estar aqui com você e com os amigos que já estão entrando aqui. Nós divulgamos pelas redes sociais que nós faríamos essa live hoje. E recebemos um bom feedback durante a semana de pessoas perguntando do que seria esse terceiro aviso, seria a terceira onda do Covid, dúvidas e curiosidades diversas de muitas pessoas a respeito do que nós estamos propondo trazer aqui como reflexão. E você falou para me apresentar? É uma coisa estranha, né? Eu sou Nestor, profissionalmente sou advogado, academicamente sou dedicado aos estudos da advocacia pública, do direito público, da consultoria aos órgãos públicos, a servidores públicos, mas também trabalho na iniciativa privada, com as empresas, sobretudo quando elas estão se relacionando com o poder público. Tenho especializações na área do direito do Estado, direito público, e estou no mês que vem apresentando minha tese de doutorado a respeito da necessidade de nossa Constituição passar a dar um tratamento favorecido e diferenciado para os pequenos municípios, assim como já faz para as pequenas empresas e microempresas. Então, sou estudioso das ciências sociais, conforme o curso que eu faço, que é um doutorado em ciências sociais e jurídicas, e me interesso por diversos assuntos, me movimento em diversos meios aqui na sociedade, meios religiosos, organizações diversas, associações diversas, terceiro setor, ordens filosóficas, enfim. E estamos aqui para trazer as nossas reflexões, apresentar o nosso bate-papo fraterno, respeitoso, tolerante, propositivo e que para nós também é uma oportunidade de aprendizado. Agora, você vai se apresentar? Porque talvez tenha gente que não me conheça e que veio através de você, né? Aqueles que ainda não me conhecem, boa noite. Meu nome é Afro Stefanini II, sou psicólogo, psicoterapeuta, especialista em psicologia positiva, bem-estar e autorrealização, comunicólogo também.
e faço parte desse trabalho de estudo e desenvolvimento das virtudes através de uma visão terapêutica. Escrevi o livro Virtudes Terapêuticas junto com o psicólogo, também pedagogo e mestre em educação, Albérico Coni. Lançamos recentemente, nosso amigo Nestor estava lá, e que é um livro que as pessoas também estão nos dando feedbacks muito bacanas. Agradeço a todos vocês que têm lido o livro, e o nosso Nestor também compartilha das leituras das páginas desse livro, e ele um dia chegou para mim e falou assim: olha, Afro, nós precisamos ver o que podemos fazer para que esse livro ele fique também na área da educação, não fique só na área da psicoterapia, que tem muita questão ali que auxilia no processo do desenvolvimento das virtudes, mas desde criança, desde um processo educativo, né? E eu falei para ele: amigo, você está na boa sintonia, porque a gente já está realmente trabalhando em cima disso, né? Então, amigo, obrigado por aceitar o convite e estar junto conosco nessa noite tão especial. Amigos, a todos vocês que estão entrando, um abraço. Eu e o Nestor, nós vamos estar lendo os recadinhos. De vez em quando a gente lê algum comentário. Vocês têm a liberdade de comentar, tá? Tranquilamente. Eu confesso a você que eu não sei fixar o tema. Se alguém aí de vocês souberem fixar o tema aí na live, tem um negócio que fixa aí, por gentileza, nos ajude aí, tá bom? Vai ser importante para a gente a participação de vocês aí. Se o Nestor souber como que fixa, também vai ser muito legal. Bom, a noite de hoje ela começa com um tema que nós fizemos questão, eu e o Nestor, de deixar essa curiosidade do que seria esse terceiro aviso, porque ele faz parte, estrategicamente, de uma compreensão inevitável de um momento que nós estamos passando, repercutindo momentos que já vivemos e daquilo que, com certeza, está prenunciando o que virá, não é? Muito bem, mas para a gente poder deixar isso assim de uma forma mais próxima e descontraída e, ao mesmo tempo, ir nos aprofundando um assunto aos poucos, eu vou trazer só rapidamente a lembrança da história dos três porquinhos. Aquela que nós ouvimos quando éramos crianças, os três porquinhos, sabe? Bom, basicamente, a história dos três porquinhos fala daqueles três irmãos e que dois queriam muito brincar, queriam muito se divertir, mas eles tinham que construir três casas. E o dia estava passando e não dava para eles construírem essas casas assim, de repente, do nada. Mas o fato é que o primeiro porquinho, ele construiu uma casa de palha. O segundo porquinho construiu uma casa de madeira. E o terceiro porquinho construiu uma casa de tijolos. Ainda bem, porque a nossa esperança, minha e do Nestor, é que essa terceira casa seja construída com tijolos, né, Nestor? Então, com base nisso, o que aconteceu basicamente na história dos três porquinhos? Apareceu um lobo mau. Olha que coisa, um lobo mau. E o porquinho primeiro correu para a casa dele, a casa de palha, e como vocês sabem, é muito simples. Ele disse: deixa eu entrar, e o porquinho falou: não, então eu vou soprar até essa casa derrubar. Ele soprou e a casa de palha foi derrubada rapidamente. Desesperado, o porquinho correu para a segunda casa, a casa do porquinho de madeira, né? A casa de madeira do segundo porquinho, aliás. Os dois estavam ali, assustados. Quem aparece de novo? O lobo mau. E a frase: eu vou soprar até essa casa derrubar, vocês não me deixam entrar. E eles então duvidaram. O lobo mau soprou, a casa caiu, e os dois porquinhos, agora desamparados, foram correr para a terceira casa, a casa do terceiro porquinho, que tinha pensado diferente, que tinha mudado o paradigma, que tinha entendido que as questões eram mais profundas e resolveu fazer uma casa de tijolos.
Então o lobo mau foi parar nessa terceira casa e falou assim, eu vou soprar, 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 até essa casa derrubar. Soprava, mas não derrubava. Soprava, mas não derrubava. São algumas versões, mas resumidamente ele tentou entrar pela chaminé, eles colocaram fogo na chaminé, ele saiu machucado, em tese, todos ficaram salvos, não por causa que o lobo mau fugiu apenas, mas porque esse terceiro porquinho, ele foi profundamente previdente, prudente, sábio e construiu a sua casa de tijolos. Como todos vocês conhecem essa história um pouco mais, um pouco menos, está na hora da gente começar a compreender qual é o cenário que nós estamos vivendo. E aí existe uma diferença crucial. Aqueles que conseguem ver a história depois que a história passou, são chamados pessoas de bom conhecimento. Aquelas pessoas que, em tese, conseguem ver probabilidades do que a história ainda trará, algumas tendências. Hoje, inclusive, tem um termo chamado os futurologistas, nada a ver com previsão, horóscopo, nada disso. São pessoas mesmo que veem tendências da modernidade, da vida social. São conhecidos porque eles são visionários. Interessante isso. Mas somente aqueles que estão no presente e conseguem ver algo que está acontecendo no momento em que está acontecendo isso, é que são chamados os transformadores da história. Então, basicamente, nós temos 3 perfis. A pessoa que vai passar pela história e ficar esquecida na história. A pessoa que vai passar na história, ser lembrada na história. Mas a pessoa que vai entrar na história e vai transformar a história. É daí que começa o nosso raciocínio. Nós estamos no dia 6 de agosto de 1945. Em cima de Hiroshima, cai uma bomba nuclear. Destrói completamente. E no dia 9 de agosto, em Nagasaki, a segunda bomba nuclear. O fenômeno foi crucial para a rendição dos japoneses, para o final da guerra, para uma série de questões históricas. Mas mal pensávamos nós que naquele agosto de 1945 nós estávamos declarando a maioridade, entre aspas, da carteira de identidade agora da humanidade sendo responsável em ser a única espécie capaz de destruir a própria espécie e todas as espécies do planeta, inclusive o planeta. Não havia essa possibilidade antes. De todas as guerras, somada com todos os tipos de quedas das civilizações, isso nunca tinha acontecido. Esta foi a primeira experiência, de fato, do chamado descontrole mundial. O que eu e Nestor, refletindo, intitulamos de O Primeiro Aviso, a Casa de Palha. A bomba nuclear caiu e nós descobrimos, nós somos capazes de fazer o planeta virar uma casa de palha. Vai cair. E vai cair tudo se a gente não prestar atenção. O mundo se assustou. A Organização das Nações Unidas foi formada logo depois. O bloco se dividiu entre o comunismo, o capitalismo, a força da União Soviética, a força dos Estados Unidos. Começou o mundo ficar dividido em 2 faces. E depois, a chamada Guerra Fria começou a fazer experimentos com bombas nucleares para cada um mostrar o seu poder para cá, o seu poder para lá.
E o que aconteceu? Não soltaram bombas em nenhuma cidade, mas 75 anos depois que essas duas bombas caíram, agora 2020, e agora chegamos 2021, vai fazer 76 anos, nós tivemos muitas outras guerras. Guerra do Golfo, Guerra do Kuwait, Guerra do Vietnã, guerras dentro da África, Guerra Coreia do Norte, Coreia do Sul. Estamos tendo esse conflito na faixa de Gaza que há muito tempo existe. Mas ainda não soltaram bomba nuclear nenhuma, graças a Deus. Por quê? Porque é óbvio, a consciência da destruição, desse primeiro aviso da destruição global, é óbvio para todas essas nações. Então nós estamos diante do primeiro descontrole que a humanidade se deparou. E aí, o tempo passou, e nós fomos lidando com tudo isso, a humanidade foi se tornando mais complexa, e entramos numa casa de madeira, achando que estávamos seguros, diante de tudo que existe hoje, em termos de tecnologia, de comunicação, de tudo mais. Pois é, mas o lobo mau apareceu de novo, e soprou. Quando ele soprou, nós tivemos a segunda experiência de descontrole mundial, quando foi no final de 2019 para 2020, a pandemia. Nós não tínhamos passado, a espécie humana, estou dizendo, um momento de privação global, como nós estamos passando hoje. Fazia milênios que a espécie humana dominava a natureza, dominava os recursos, fazia suas modificações, mas ela não se privava. O meio ambiente se privava, outros fatores se privavam, mas ela não se privava. Mas a pandemia fez de novo a humanidade parar. Nossa, estamos passando por um processo de privação mundial. Eu não posso agora mais viajar a hora que eu quero, não posso mais sair a hora que eu quero, eu não posso mais abraçar se eu quiser. Isso nunca tinha acontecido em escala como está acontecendo. Mas, para a gente ir para o terceiro aviso, eu vou deixar meu amigo Nestor agora falar um pouco. Eu entendi, Afra, que você fez uma colocação muito lúcida, muito boa a respeito desses primeiros avisos. Primeiro aviso com o poderio nuclear e a Guerra Fria pela qual nós passamos, e nós que vivemos aquela infância dos anos 80, em tudo se falava da briga velada, das provocações, das competições, da disputa por saber quem primeiro vai chegar à Lua, quem primeiro vai mandar um homem ao espaço, e aquela disputa para controlar não somente o planeta em si, mas também o nosso espaço. E aí, nós que vivemos aquela época, tínhamos os filmes americanos que nos chegavam, sempre os Estados Unidos lutando, Rocky Balboa lutando contra um soviético, aquela coisa toda. E realmente parece-nos que aquela situação está controlada por meio da conciliação. Houve essa possibilidade, esse amadurecimento em prol da humanidade. Então, o primeiro aviso foi compreendido. Este segundo aviso que você acaba de dizer, relacionado à pandemia, estamos aprendendo a lidar com ele. Mas já estamos aprendendo. Em tempo recorde, algumas vacinas em alguns países, agora se fala na quebra das patentes. E cada país, com a sua responsabilidade, cada nação está lidando de acordo com aquilo que entende ser o modo adequado. Não vamos adentrar aqui em nenhuma crítica, porque nosso objetivo não é fazer críticas políticas, críticas governamentais, mas apenas reconhecer que muita gente está morrendo. No Brasil hoje, morre uma cáceres por dia. Uma cáceres por dia some. Morre. Impressionante. Agora estamos falando de uma terceira onda. Hoje, as autoridades governamentais aqui de Mato Grosso estão dizendo que em setembro, agosto, setembro, é possível que no Brasil tenhamos 700 mil
mortos. Não sabemos se estaremos aqui nos comunicando. Não temos esse controle ainda. Poderíamos ter já assumido essa situação de uma forma mais responsável, empática, amorosa, técnica. Não o fizemos ainda, mas estamos a caminho de fazer. Então, o primeiro aviso, a casa de palha, está sob controle. Mas um controle que é permanente. Se descontrolar um pouquinho, como houve uma situação de dificuldade entre o Irã e as Nações Unidas, tudo pode eclodir novamente. A pandemia, que é uma da pandemia, podem surgir outras, vai estar cada vez mais controlada de acordo com o esforço individual, coletivo, governamental das nações. Mas já estamos a caminho. Agora, o terceiro aviso está na nossa cara. Há muito tempo, há muitos anos, cada vez mais evidente. E nós vemos nações responsáveis, nações não somente individualmente, mas coletivamente trabalhando para que nós consigamos controlar o que é muito trabalhoso, é difícil controlar. É difícil. Mas antes da gente falar do terceiro aviso propriamente dito, permita aqui, amigo, que eu e você façamos uma síntese de como é que a humanidade foi sendo preparada ao longo de milênios para chegar no ponto onde nós chegamos e cuidar, ter a responsabilidade de cuidar do nosso próprio destino. Ao longo de milênios, se nós formos observar como que a evolução se deu em termos sociais, em termos governamentais, em termos tecnológicos, só pegar esses três, mas nós não podemos deixar de descartar as questões ideológicas também. Vejamos que hoje no planeta, se pegamos uma pizza de 5 pedaços, apenas 1/5 do planeta é regido por um sistema de monarquia. Mas, há 1000 anos atrás, tudo era regido por um sistema de monarquia. Ou seja, uma família que, por processo hereditário, passava para outro, e o grupo, a massa, não tinha que responder pelas atitudes dos seus governantes. Eles apenas tinham que obedecer às tradições que lhes eram impostas. Vamos mais para trás, 2, 3 mil anos. A força dos imperadores, a força dos faraós, a força dos czares, mais recente, ou as forças de sultões, enfim. Quanto mais nós vamos da história de trás para cá, mas nós vamos vendo no mapa geopolítico do planeta que essa autoridade que era para poucos sobre muitos foi se transformando para muitos sobre todos. E aí foi surgindo as grandes mudanças ideológicas, saindo de ideias de uma centralização para a chegada de uma responsabilização geral de cada povo. Ora, não foi de uma hora para outra que as nações se formaram. Elas se formaram por junções entre guerras, entre miscigenações, entre misturas. Não foi de uma hora para outra que cada um foi sentindo que fazia parte de um país, que tinha o seu idioma. Tudo começou lá atrás, lá no Homo habilis, lá no Homo erectus, com uma mentalidade completamente voltada apenas para a sobrevivência e só. Mas ao longo do tempo, nós fomos vendo da sobrevivência o desenvolvimento da inteligência, e a inteligência fazendo nas suas formações o homem se comprometer cada vez mais com a sua própria nação e
fomos entrando do século XIX para o século XX, com o advento do iluminismo no século XVII, o pensamento do homem, a ideia do antropocentrismo, o homem fica agora ao centro de tudo, e aí nós fomos vendo o homem tendo vontade de cada vez mais ter voz, ter vez, ter poder, ok? E as instituições foram sendo abaladas em vários aspectos, transformadas em outros, mas o fato é que com a chegada da chamada democracia, cada um começou a perceber que o planeta não era um lugar onde poucos ficariam dominando muitos para o resto da vida, mas todos passariam a ter a sua responsabilidade de cuidar do todo. Só que, se fosse apenas no âmbito social, isso seria até, digamos assim, fácil de ver essa questão. Esse terceiro aviso não seria tão problemático, mas a questão é que nós fomos avançando também numa outra questão, durante essas mudanças todas, entre sistemas de governo, oligarquia, monarquia, passa para a república, volta para cá, vem para lá, enfim, nós também fomos avançando na investigação das obras da natureza. E quando nós fomos avançando na investigação das obras da natureza, nós fomos investigando duas partes gerais. A ínfima matéria, o átomo e a genética. Hoje, nós não somos uma espécie que simplesmente passa o que acontece conosco. Nós temos a capacidade de fazer mudanças muito profundas e radicais sobre a natureza do que acontece. E isso pode nos levar para quê, Nestor? Com esse conhecimento desse tamanho, com essas mudanças históricas deste tamanho, para onde é que tudo isso está nos levando? Interessante você colocar isso, Afro, porque você falou da casa de palha, o primeiro aviso, a competição nuclear, o poderio nuclear de grandes potências internacionais. Se não houvesse um controle, e que ainda acontece, qual seria a consequência? A destruição da humanidade. No segundo caso, o segundo aviso, a casa de madeira, e veio o lobo soprar a pandemia, uma pandemia. Se nós não controlarmos, estamos em caminho de controle, mas se nós não exercermos a nossa capacidade de controlar essa pandemia, qual vai ser a consequência? A extinção de civilizações. Então a consequência é muito grave. Cada um dos avisos que a história nos mostra, que a filosofia, que a sociologia, que todas as ciências sociais nos demonstram, estamos aqui avaliando, sem nenhuma autoridade moral nem imposição de ponto de vista, mas trazendo uma análise do Afro, do Nestor e de alguns pesquisadores que nós nos baseamos neles. Se nós não cuidarmos do terceiro aviso, a consequência é a mesma, destruição. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro aviso podem levar a humanidade à sua destruição, as civilizações à destruição. Estudiosos como o Luke Kemp, que tem uma matéria na BBC e artigos publicados sobre esse assunto, ele diz, por exemplo, uma coisa muito óbvia. As civilizações são frequentemente responsáveis por seu declínio. Nós, seres humanos, somos os responsáveis por tudo o que está acontecendo. No caso que o Afro nos trouxe, da guerra nuclear. A humanidade é responsável por aqueles que elege para ser seu governante, por ideologias, por pensamentos, por apoiar a violência, o modo agressivo de pensar, de falar, de agir. Nós somos responsáveis. Da mesma forma, a segunda situação da pandemia. Seja lá de onde foi criado, se foi laboratório ou não foi, o que estamos fazendo hoje, é isso que não interessa. O que passou, passou. Já diziam os titãs nos anos 80, o que passou, passou.
daqui para melhor. Só quero saber do que pode dar certo. O que Exatamente. estamos fazendo hoje com esse segundo aviso? E tem uma situação muito interessante que esse pesquisador nos diz que o Império Romano, a Roma antiga, tomou conta do mundo que era existente e conhecido naquela época. Sim. A Europa era o Império Romano, mas passou por uma situação de dificuldade porque foi tão grande a expansão que perdeu o controle. Passou por situações de desafios climáticos, degradação ambiental, lideranças equivocadas, loucos no poder. É a história que nos diz isso. E isso fez com que se enfraquecesse e não resistisse às invasões no século V. 2 invasões muito fortes. Então a ascensão das civilizações, ou a queda das civilizações, tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo das nossas vidas. O que nós fazemos, ou o que nós nos omitimos, faz com que nós sejamos responsáveis por conseguir viver numa sociedade melhor, ou então a extinção de civilizações. Só acontecem por força da humanidade, do homem, da mulher, do ser humano. Então isso é muito sério. Hoje vivemos um momento em que temos diversos sinais que nos demonstram estarmos vivendo já um momento gravíssimo, sério, do terceiro aviso. E aí a gente vai perceber que, por exemplo, quando nós vamos observar a natureza da humanidade, nós somos ainda uma humanidade que a gente pode chamar de infraplanetária. O que é uma Apesar humanidade? de globalizada, né, Afro? Apesar de globalizada. Então, assim, vamos entender isso melhor. O que é uma humanidade infraplanetária? Para a gente entender onde tudo isso que a gente vai chegar ainda, vocês vão, junto com a gente, acompanhando, vão comentando, vão colocando, tá? Para a gente poder entender juntos. Nós somos uma humanidade que temos aí hoje uma conexão global de comunicação rápida entre países, entre continentes, mas a humanidade como um todo não tem capacidade de sair do planeta. Aí você vai falar, nossa, e aí? Ah, bom, então aí é que começa a questão. Uma humanidade infraplanetária, quando eu digo humanidade, nós enviamos astronautas para a Lua. Estamos enviando agora o pessoal para Marte. Sim, se quiser marcar isso como marco da chegada de visitantes à Lua ou experimentos, tal, mas eu estou falando da humanidade. Nós não temos como sair do planeta. É aqui mesmo que a gente está. Nós somos uma civilização infraplanetária. Nós não temos capacidade, se quisermos, se alguma coisa acontecer, nós não podemos sair daqui. Nós não vamos sair daqui. Talvez 1%, segundo a pesquisa, tem uma pesquisa que fala que 1% dos ricos, eles ficaram de 1980 até 1996, 16% mais ricos. Os ricos cada vez mais ricos. Estão ficando cada vez mais ricos. Obviamente, a matemática está óbvia que está dizendo que os pobres mais pobres, os miseráveis mais miseráveis. É lógico. Então, esse 1% mais ricos. Tá, mas o que isso tem a ver com isso? Tem a ver que, quando nós temos uma mentalidade em que a experiência do descontrole mundial aparece como apareceu na primeira vez, e estamos vivendo a segunda experiência do descontrole mundial, nós estamos lidando com algo que nós ainda não sabemos cuidar. Aí é que está. E quando nós não sabemos cuidar, nós não temos para onde ir. Porque na história de todas as civilizações cresceram, estenderam seu território, fizeram seus impérios, utilizando o quê? Os recursos das outras civilizações, vencendo outras civilizações, dominando a natureza, acabando com aquele espaço. Ok,
E aí, então, foi abrindo o território, foi abrindo o território, foi abrindo o território. Só que agora a gente está num momento do planeta onde todos os territórios já estão demarcados. E o que está Ah, acontecendo? Nós estamos vindo para cá, ó. Pode falar, amigo. o nosso amigo aqui, Albérico Coni Cavalcante, psicoterapeuta e teu parceiro na autoria do livro Psicologia das Virtudes, ele Certo. escreve exatamente isso. Ele conta assim: sim, amigo Nestor, em perestroika, Gorbachev disse: estamos todos no mesmo barco chamado planeta Terra. Precisamos cuidá-lo para que ele não afunde. Não haverá uma segunda arca de Noé. Não tem. Olha que interessante essa fala que o Coni traz. Não tem uma segunda arca de Noé. Excelente metáfora, amigo. Gratidão pela sua fala. E aí, Nestor? Aí começa a questão toda. Nós temos sido há milênios preparados para cada vez mais a multidão, cuidar dos rumos da multidão. Criamos tecnologia suficiente para dar conta de nos comunicar globalmente. Também criamos tecnologias que nos ameaçam a própria espécie. E no meio disso tudo, agora estamos diante do segundo aviso, que é a pandemia, que é a segunda experiência de descontrole mundial, e tem gente achando que não vai, nada mais pode deixar a humanidade em descontrole mundial. Nós resolvemos isso em 2, 3 anos, a vacina da pandemia, está ótimo. Guerra nuclear, segura a guerra nuclear, então está tudo beleza. Não tem mais o que acontecer. Mas é aí que começa os estudos de quem vai entendendo os rumos do planeta, que são base, alguma dessas bases que a gente está trazendo, que vai entendendo. Por exemplo, Kardashev. Fala um pouquinho sobre Kardashev para o pessoal, Nestor, por gentileza. A escala? Isso. A escala Kardashev estuda numa visão de comparação com que a experiência que nós temos, a experiência do passado, presente e prevendo, não prevendo de forma esotérica o futuro, mas analisando a nossa capacidade de criar energia, usar dessa energia e repor essa energia. Com base nessa análise, esse estudioso, Kardashev, ele estabeleceu 4 parâmetros, tipos de evolução para cada tipo de planeta. Nós já passamos por algumas etapas. Isso, inclusive, tem inspirado autores de livros, de ficção científica. Esses filmes que nós vemos aí, Star Wars e tantos outros, nos quais diversos tipos de planetas já existem em várias escalas evolutivas, e cada um com suas dificuldades mais primárias e outras mais complexas, estabelecendo que é necessário aprender a cuidar daquilo que está em nossas mãos. E exatamente agora, nesse momento pelo qual nós passamos, que é grave, como nós estávamos analisando agora há pouco, temos alguns sinais muito óbvios, evidentes, de que nós estamos já vivendo o terceiro aviso. Nós temos a possibilidade, conforme o Afro colocou no início, de construirmos a nossa casa de tijolo e concreto, que o lobo vem, vai tentar derrubar, mas se for edificada sobre a rocha, fazendo uma análise, uma analogia com o texto evangélico, a casa permanece. No entanto, se for edificada sobre a areia, ou a casa não for com material adequado, com os esforços adequados e com aprendizado para que faça esses esforços, nós realmente teremos uma situação gravíssima. Não queremos ser aqui os propagadores do caos, os pessimistas, de forma alguma. Mas se nós não tivermos coragem e humildade de olhar para nós mesmos e o que nós estamos vivendo, a degradação ambiental, as mudanças climáticas causadas pelos descuidados que nós há anos estamos falando disso, desigualdade social que o Afro acabou de colocar e essas oligarquias que permanecem acontecendo, as famílias que fazem de tudo para se perpetuarem no poder, o costume de populismo gerando fanáticos de um lado ou de outro, extremos que são intolerantes entre si, a complexidade, a burocracia que o poder público ainda exerce
e vivendo em mordomias como se fosse na época da monarquia. Muitos palácios nós temos hoje em dia, muita suntuosidade. Tanto é que nós temos aí o líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, que não aceitou certas regalias, que era costume até então. Sapato vermelho, porque eu sempre usei o meu pretinho. Por que eu não posso tomar uma condução normal com outra pessoa qualquer? Enfim, trazendo exemplos da necessidade de simplificação nas relações e de tolerância e amor. E esse choque de tantas coisas, de guerras, de violências, enfim, são sinais muito claros de que estamos a caminho de não construir a nossa casa de tijolos. Ao contrário, ricos cada vez mais ricos. Intolerância nas relações. Burocracia desnecessária e esse excesso de orgulho que faz com que nós venhamos a tratar o outro de forma como se o outro fosse um ser inferior ou muito superior a nós, deixando de perceber a fraternidade, a importância da igualdade, da justiça e de sermos responsáveis e assumirmos as responsabilidades pelas escolhas da nossa liberdade. Então, são vários sinais que nos mostram claramente que nós já estamos vivendo este momento do terceiro aviso, Afro. Por isso, eu quero até te perguntar uma coisa aqui. Qual a importância, você que é autor de um livro junto com o nosso amigo Coni, qual a importância neste momento, na sua visão de psicólogo positivo, da psicologia positiva, do desenvolvimento de virtudes nas pessoas, nesse cenário todo que nós estamos vivendo, desse aviso de que nós podemos ter uma situação de colapso na Terra, superaquecimento, secas cada vez mais rígidas, falta de água, enfim, não temos para onde fugir. Isso pode levar a situações de guerras entre nós, inclusive por um copo d'água daqui a pouco. Isso não é brincadeira, é muito sério. Qual é o papel do desenvolvimento das virtudes nesse cenário, Afro? Essa pergunta é muito interessante. Uma vez eu estive com o Coni e nós conversamos mais de 1 hora, depois que a gente já tinha publicado o livro, e nós ainda estávamos refletindo sobre algumas partes ali do livro que vão culminar em outras obras. E uma das questões que a gente falou dentro de uma conversa muito interessante foi exatamente sobre essa questão que tem a ver com a sua pergunta. Que questão é essa? Quando nós vamos estudar a natureza da evolução da espécie humana, quando ele chega na condição de apenas Homo sapiens, e pronto, e estava ali, e conseguia atender as suas necessidades, e conseguiu fazer sua comunidade, e conseguia se organizar, pronto, a natureza tinha espécie ali, o Homo sapiens, as outras espécies, mas aí vem uma pergunta, e essa é uma pergunta ontológica, inclusive. Por que dentro da espécie humana eclodiu a necessidade do ser humano sentir afeto um pelo outro? Eu não estou aqui falando sobre a questão da convivência, e aí algumas teorias que falam que foi processo apenas sociocultural, que fez com que os seres humanos gostassem um do outro. Tá, mas como é que saiu o elixir disso? Como é que foi que, em determinado momento, dentro da espécie humana, essa questão só de lutar começou a dar lugar a outros tipos de valores? Por exemplo, uma das questões que marca um processo muito diferente é quando eles começam a enterrar os seus mortos. Antigamente, quando a civilização era nômade, a pessoa morria e eles iam embora. Mas quando parou, quando as civilizações, as primeiras começaram a parar e ficar perto de rios, e começaram a parar esse caminho nômade, estabelecendo seus territórios, o território que foi gerando pessoas ali naquele território, que foi gerando mais convivência, que foi gerando mais alguma coisa, que essa pessoa parou e não ficou mais só importante porque ela me ajudava a caçar. Começou alguma coisa mais profunda. E essa força foi se desenvolvendo. E aí nós fomos percebendo por que a natureza
foi dando ao ser humano a possibilidade de desenvolver senso moral. Se a natureza é amoral, se nada existe, se não tem propósito, se isso é uma grande, digamos assim, bobagem, então nós temos dois problemas filosóficos aqui para a gente pensar. Uma, existe lei de desperdício na natureza, porque ela eclodiu uma coisa que não tem função dentro da gente, ou não. Tem algo muito mais profundo do ponto de vista moral e que somente agora a gente está se dando conta. Por que nós desenvolvemos o senso moral? O senso moral desenvolvido ao longo do tempo, que teve a contribuição da filosofia, desde a época socrática, antes dele, teve a contribuição do pensamento religioso, que também oferece ideias em torno do desenvolvimento moral do ser humano, hoje é complementado com a força também da psicologia, com a força da sociologia, que também está entrando, e da educação, da pedagogia, para auxiliar o ser humano nessa que é, digamos assim, o ponto pilar que vai ajudar essa espécie que hoje já é capaz de se destruir a se cuidar, a se construir e não a se destruir. E aí você faz a pergunta, qual que é a importância do desenvolvimento da virtude? Eu diria, a nossa sobrevivência, sem dúvida. Se nós não desenvolvermos hoje um senso ético, um senso de virtude, não é mais a inteligência que vai nos salvar. A inteligência, lá na época das cavernas, nos salvava porque nós lascávamos a pedra ou lascávamos a madeira, aprendemos a fazer arco e matávamos o animal predador. Legal. Aquela época a inteligência tinha sua função para nos fazer, mas hoje não é só isso. Não é mais só a inteligência que vai fazer a humanidade dar conta de uma humanidade que está cada vez mais complexa. E é isso que nós estamos agora percebendo de um terceiro aviso de como as relações entre nós e os recursos do planeta estão apontando que o terceiro aviso, que seria o terceiro movimento de descontrole mundial mais grave que pode existir, é o problema ambiental. A bomba nuclear, bastou a ONU e o acordo com os governos para cada um ficar no seu lugarzinho. A pandemia, 3 anos, 2 anos, em tese, nós vamos estar aí vacinados, ou em tese vamos poder voltar. Nova York já voltou ali, muita gente está sem máscara, gente que já vacinou a segunda dose, outros países também já começaram uma certa normalidade, ou seja, tem indício de que tudo vai voltar. Ok, em 2 anos, no máximo 3, tudo vai voltar. Mas quando o terceiro aviso chegar, não é assim que eu resolvo o problema do meio ambiente. Não é assim que eu resolvo o problema da natureza. A coisa é muito mais complexa. Então, aí vem o que fazer. Porque nós estamos dando o cenário, oferecendo essas reflexões, pedindo a vocês também que coloquem também suas percepções, mas também temos aqui as questões do que é possível ser feito agora. Como eu disse no começo da nossa live, né, Nestor? Aquele que sabe olhar o passado tem conhecimento. Aquele que tem uma habilidade de ver tendências é um visionário. Mas aquele que vê a história, na hora que a história acontece, é esse que transforma a história. Então, o ponto central é esse. O que realmente, nessa experiência 2021, pandemia, está nos sinalizando do daqui para frente e o que seria essa nova humanidade, né? Sem dúvida alguma que algo deve ser feito. Quando falamos algo deve ser feito, não é uma coisa só, é um conjunto de ações individuais que se somam coletivamente e causam um efeito que é o efeito para o bem ou para o caminho que nós estamos indo, que é o caminho da destruição. Hoje nós estamos indo para um caminho de destruição. Mas você, Nestor, é estudioso social. Você é um advogado, mas é um estudioso social. Você é estudioso da realidade política. Você é envolvido com causas sociais e ambientais.
Eu me lembro que uma vez você me disse que o slogan do seu pai, na época que ele foi candidato a prefeito, era progresso com equilíbrio. Era uma engrenagem no tuiuiu. Ele já pensava isso, mais ou menos isso, não sei. Mas assim, o que eu quero dizer para você nesse sentido e as instituições? Porque aqui nós temos três questões a pensar: consciência, educação e instituição. Como é que fica, dentro da sua visão, que está aí no doutorado da área também social, as nossas instituições, como elas estão hoje? Qual é o ponto central para que realmente haja uma mudança de paradigma? O que fazer, o que nós, que já que cada vez mais a gente está vendo que a história da humanidade preparou a humanidade para ela cuidar dela mesma, não tem como a gente olhar agora as instituições como se elas fossem algo e a gente fosse outra coisa. Essas instituições somos nós ali dentro, na mão de outras pessoas, mas somos nós ali dentro. E aí, como é que a gente começa a pensar nesse cenário todo? É verdade, Afro. É interessante você lembrar do meu pai, porque nós temos algo em comum. Somos filhos de políticos. É verdade. Hoje em dia, falar que é político, você sofre bullying. Sofri bullying muitas vezes na minha infância, na minha adolescência. Que seu pai, Afro Stefanin, deputado por muitos anos, Exatamente. conselheiro do Tribunal de Contas, presidiu aquela casa. E o meu pai também teve uma carreira política desde sempre. Então nós nascemos nesse meio político. E graças a Deus temos bons exemplos de que é possível ser um cidadão político e manter a sua vida equilibrada dentro dos valores dos princípios éticos e morais. Neste momento é fundamental que desenvolvamos virtudes, sem dúvida, mas a inteligência cognitiva, junto com a inteligência emocional, com a inteligência moral. Não é querer dar lição de moral, porque ninguém tem autoridade para isso, mas é que nós façamos esforços de autoconhecimento, buscar desenvolver as virtudes, buscar os cursos que existem. Como vou lidar com o luto, como vou tratar com certas situações com meus filhos. Enfim, são inúmeras oportunidades que nós temos. Agora há pouco eu estava vendo aqui a doutora Clarice, desembargadora, que trabalha com a constelação familiar. E que trabalho fundamental. Então é necessário voltar para os valores morais familiares, não de forma retórica, mas de forma prática. É necessário criarmos um novo método de educação, porque essa decoreba que nós vivemos já não funciona mais. Nós precisamos de uma nova geração que saiba pensar, que saiba perguntar, que não tenha as respostas para tudo, mas que tenha vontade de ter a inovação. Nós precisamos de ações práticas de autossustentabilidade. Não é possível que nós falemos tudo isso aqui e continuemos jogando nosso lixo tudo misturado. É necessário que nós nos organizemos para que nós possamos cuidar dos nossos resíduos. Você falou do meu pai, o lema dele quando foi prefeito lá em Cáceres era progresso e preservação. Preservação. O símbolo era uma engrenagem, dentro tinha um tuiuiu. E ele tem passou para nós, para mim, para o meu irmão, para meus primos, essa situação, esse jeito de gostar de gente, de gostar de pessoa, de gostar da natureza, de gostar dos animais. Ele vinha cuidando dos animais. Quantas vezes me deixou na estrada, viajando daqui para cá, de casa para cá, para socorrer as pessoas acidentadas, enfim. E é interessante, Afro, que quando ele foi secretário de Estado aqui em Mato Grosso, e na secretaria onde ele era secretário, funcionava também as funções da política pública de meio ambiente. Não tinha uma secretaria específica, nem uma fundação específica, a SEMA ou FEMA. Então, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, da qual ele era secretário, funcionava as ações de meio ambiente. Tinha, inclusive, o Conselho do Meio Ambiente, o CONSEMA. E o CONSEMA, estudos técnicos dos técnicos do CONSEMA, disseram que no Pantanal, aqui em Poconé, o excesso de garimpo estava jogando mercúrio em alta quantidade, contaminando os peixes dos rios, e aqueles que consumiam esses peixes poderiam adquirir doenças, câncer e tantas outras coisas. Com base nesse estudo, aliando ao lado técnico ele o lado político, determinou o fechamento dos garimpos. E foi uma época de muita aprovação para a nossa família, porque nós não podíamos sair de casa, porque as ameaças vinham constantes. De ameaças passaram a propostas. E meu pai não aqueceu. Permaneceu com a decisão. Houve pressão política, ele permaneceu. Resultado, fechou-se a secretaria naquela época. Nossa. Mas ele permaneceu. Ele teve esse momento de testemunho, fez o que tinha que ser feito e passou para nós essas referências. Então esse cuidado com a natureza é uma coisa que nós pensamos hoje em dia, porque é necessário progredir.
É Sim, necessário, por exemplo, na nossa região oeste, lá em Cáceres, que nós tenhamos a navegabilidade do Rio Paraguai, mas com todos os estudos e controle possíveis, com todo o licenciamento adequado, para que não comprometa a natureza. Progresso e preservação precisam caminhar juntos. Nesse momento, não dá para flexibilizar, por exemplo, como foi feito recentemente na Câmara dos Deputados, o licenciamento para fazer hidrelétricas, ou para dar destinação aos resíduos sólidos, ou para fazer esgotamento sanitário, estações de tratamento. Tudo isso tem que passar por estudos. Não enfraquecer os órgãos de meio ambiente, mas fortalecê-los. Então, é necessário tudo isso. Com relação a essas situações que você trouxe agora há pouco, da desigualdade social, da riqueza na mão de muitos, aqui em Mato Grosso está levando o Brasil. Mato Grosso é a locomotiva que está levando o Brasil. Mato É o Grosso é. maior, é o maior produto interno bruto do Brasil nesse momento. Nesse momento de Ele, crise, Mato Grosso sustenta o Brasil, sobretudo com o agronegócio. e eu No quero dizer aqui, entanto, Nestor, o seguinte na sua fala, olha, a todos os amigos, que eu tenho amigos do agronegócio, amigos pecuaristas, amigos, e eles sabem o quanto eu gosto deles, eles sabem o quanto eu honro mesmo, e me sinto honrado em morar em Mato Grosso, ser mato-grossense, num estado que é, assim, o celeiro do planeta hoje. É do planeta. Essa live está acontecendo na cidade de Cuiabá, no coração geodésico da América do Sul, num estado que está alimentando o mundo, sabe? Sensacional, sensacional. Então, parabéns demais, mas existe aqui um ponto que a gente tem que pensar junto, e é juntar. Não é assim, eu vou fazer o que eu quero, você faz o que quer, a gente briga para ver quem ganha. Não, não, não. A questão é muito mais profunda. Essa live está trazendo uma questão que não é só econômica, nós estamos trazendo bases aqui de como é que a história está sendo construída e que o planeta ele está sendo movido por uma mentalidade. Talvez nem eu, nem Nestor, nem ninguém vamos estar aqui quando as situações mais críticas acontecerem, mas nós precisamos oferecer reflexões. E daqui a pouco, ó, você que está assistindo a gente, nós vamos falar o que é possível ser feito, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre isso. Só que eu quero dizer assim, aos amigos agricultores, os amigos pecuaristas, todos, e também os meus amigos lá que são ambientalistas, pessoas que também me honram quando eu vejo que tem uma defesa, que assim, existe necessidade também de progresso. Só que tem um detalhe aqui, em tudo isso. Nós estamos diante de um fenômeno que vai ficar marcado, já está marcado dentro da história da humanidade, que é esse fenômeno da pandemia. O fenômeno da pandemia que nós estamos vivendo marca esse descontrole mundial. Nós não temos condição de olhar para o planeta e pensar no planeta sem ver que as ações que estão acontecendo estão provocando a possibilidade de um terceiro descontrole mundial. Então, o que a gente faz? O que a gente faz dentro disso? O fato é esse. Né, amigo? exatamente, muito bem colocado. O Conin coloca aqui, sem dúvida, a filosofia africana, Ubuntu, entre aspas, nós somos com os outros. Antigamente, acabavam as civilizações de determinada região. Hoje em dia, no mundo globalizado, o que acontece na China alcança toda a humanidade. O que acontece aqui no Cochipó do Ouro repercute em toda a humanidade. Nós estamos interligados, não somente com a comunicação, mas com o resultado de tudo aquilo que nós estamos semeando. A colheita é inevitável, nós sabemos disso. Daqui a pouco não temos mais o que semear, porque destruímos o solo. Então é necessário avançarmos, progredirmos, mas também dividirmos riquezas. Não é possível mais acharmos normal poucos com muito e a maioria passando fome e necessidade. Não dá mais para viver no mundo sem empatia. É uma situação de sobrevivência da humanidade. Sim. Trabalharmos com... Não é uma proposta comunista. Ah, você quer dividir? Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de solidariedade. Lei de solidariedade. É uma lei da natureza. Se nós não fizermos isso, com tudo que tem acontecido, e os sinais são muito evidentes, os sinais são claros, não adianta ser muito rico se não tem mais aonde viver. Não adianta. A De que questão vai é adiantar?
Não estamos abordando as questões espirituais, que cada um na sua crença, na sua filosofia, vai saber as influências espirituais e as consequências espirituais de acordo com aquilo que acredita, que estuda, que se entrega. Mas apenas aqui do nosso mundo material, sem empatia e solidariedade, sem amor ao próximo, por que não falar? Sem amor ao próximo. E não somente naquele último momento. Por isso, Afro, é fundamental que a nova geração, a juventude hoje, se engaje cada vez mais. Que nós possamos ter novas Malalas por aí. Eu falava com meu amigo Esmeraldo, lá de Cáceres, ontem, antes de ontem, falando da live que nós faríamos, inclusive, ele falou assim, estou aqui conversando com uma amiga jovem, engajada na defesa da criança e do adolescente. Olha que maravilha. E cada vez mais, olha só, vivemos um extremo em 2018 das famílias brigando por conta das questões eleitorais. Os grupos de WhatsApp virou a Guerra Fria. Ali já era guerra quente mesmo, declarada. Mas nós percebemos um efeito positivo disso tudo. As pessoas estão se interessando por assuntos da sociedade. Porque não tem como se considerar... Eu não gosto de política, pode não gostar, mas tem a sua política familiar, tem a sua política de privacidade, tem a sua política educacional, tudo é uma vida política. Hoje você fala pode da até não gostar. política de privacidade de dados. Não tem como escapar disso. Nós vivemos no mundo político, e já diz o Bertold Brecht, que o pior analfabeto político. Porque o preço do pão, da passagem, da roupa, tudo decisões políticas. Se a pessoa não se compromete, outro faz por ele. E muitas vezes não tão bem alinhado como poderia. Então, meu amigo, a juventude, a nova geração que já está aqui conosco, é fundamental que essa juventude esteja participativa, com vontade de realizar, acreditando cada vez mais, ativos, trabalhando com a comunicação não violenta. Nesses dias agora, o Brasil sofreu com a morte do jovem prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E qual que é a característica maior que ficou marcada em todos os meios de comunicação, em toda a mídia jornalística? Era um cara que se notabilizou por não ser afeto ao populismo, a essas posturas absurdas, como se os políticos tivessem que ser atores, atrizes. Ridículo hoje em dia essas coisas. Nós não queremos mais isso. Não queremos. Não, nós queremos pessoas verdadeiras, sinceras. E que tem essa capacidade que Bruno Covas tinha de conciliação. No meio jurídico, eu falo na advocacia, hoje se fala muito mais de mediação e conciliação do que entrar no processo na justiça. Aproximação por empatia. Tem curso de oratória sobrando no mundo, mas de ouvir não tem. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, valorizar a simplicidade. Escutatória. Então, assim, a essência desse momento nos pede que nós, não somente os jovens de idade, mas nós sejamos sempre jovens na nossa capacidade de inovação, de buscar, de idealizar, de sonhar. Por que não sonhar? Por que uma escola pública, uma escola privada não pode ter uma piscina para dar aula de natação para as crianças e adolescentes? Porque nos Estados Unidos tem. Nas grandes escolas tem. Se nós gastarmos talvez menos com publicidade, que a publicidade seja mais direcionada da forma correta, sobra dinheiro para investir em outras coisas. Por que nós não podemos sonhar e trabalhar para que isso aconteça? Ah, vocês estão fazendo uma live utópica. Não é utópico. Porque se nós não valorizarmos... Vou pedir para você licença para falar sobre essa sua palavra utópica. Diga lá. Veja só. Utópico, tá? Só para se ter uma ideia, para a gente ver como que a questão é. Em 1986, teve um pensador que escreveu o livro Sociedade de Risco. Olha só, Sociedade de Risco. Ulrich Beck é o nome desse pensador. Tem um trecho aqui que eu vou ler, e vocês que estão aí nos assistindo, vocês dizem se esse trecho ele é realmente de 1986, ou será que esse trecho é de hoje, da época atual? Olha só que interessante. De Ulrich Beck. Estamos entrando num período de modernidade reflexiva,
caracterizado por incerteza e insegurança. A revolução científica e tecnológica que nos ofereceu progresso, agora é vista como responsável por introduzir problemas de desenvolvimento e riscos globais. Nada mais parece fixo e surge contradições entre cientistas e governantes a respeito da resposta apropriada ao risco. A perda de respeito pelas instituições e pelos especialistas cria incerteza e dúvida, conforme começamos a ter medo de viver num mundo que está além do nosso controle. Isso aqui foi escrito em 1986 na obra Sociedade de Risco de Ulrich Beck. Ulrich Beck. Então, gente, 86, isso é utópico. Isso aqui é utópico. Isso não vai acontecer, não. 2021. Olha o que a gente está vivendo. Parece que ele está falando do que a gente está vivendo. É ou não é, Nestor? É muito interessante porque necessidades nós temos. Crises vivemos. Estava lendo agora há pouco nosso amigo Elias falando que não adianta dar vara, ensinar a pescar, mas sendo solidário, acompanhando, estar par e passo, sombreando. Nós gostaríamos que nós tivéssemos um Estado menos burocrático. Nós gostaríamos de poder ter uma educação mais prática, mais humanizada, mais empática, que fosse nas causas. Nós podemos, devemos sonhar com isso. Mas parece até injusto. Nestor, você trabalha com municípios e está falando isso, por que os municípios não fazem? Por diversos motivos. Mas nós precisamos entender que a nossa participação nos conselhos para dar orientação, para formar as políticas, é fundamental. A participação no nosso condomínio, na nossa rua, onde quer que nós estejamos, é fundamental. E se não existe recurso financeiro, busquemos parcerias. Nós não temos aqui em Mato Grosso, por exemplo, um estado tão rico na mão de poucas pessoas. Então, por que nós não buscamos ajuda? Porque muitas empresas investem em responsabilidade social e não estão nem divulgando isso. Porque vivem naquele preceito de que não deve mostrar o que a outra mão deu. Faz o bem sem mostrar quem. Então, busquemos, nós necessitamos fazer projetos sociais, busquemos. Existem empresas que investem na responsabilidade social. Como existe também o terceiro setor. Este é o momento do terceiro setor, associações, ONGs, OCIPs, OS. Este é o momento do Greenpeace e de tantas outras instituições. Vejamos, muitos de nós participamos de associações e nem nos damos conta. A pessoa que está lá contribuindo com o seu dízimo para a sua igreja, a igreja é uma associação religiosa, mas é uma associação. Então este é o momento da nossa aproximação pelo coração. E aí você trouxe o ponto que a gente falou, que ia deixar aqui, que a nossa live já está terminando, para as pessoas, né? Qual é o ponto que... então qual é essa nova humanidade? Qual é essa nova humanidade que vai ter poder de cuidar de um planeta que, sem dúvida, está cada vez mais sendo dirigido para as mãos de todos? O nome da palavra se chama participação. Nós estamos entrando, depois da pandemia, sem dúvida, na necessária era da participação. Os braços cruzados, os tímidos, os que esperam que o outro vá fazer, não faz parte da nova era, da nova humanidade. Mas como assim? Não tem mais jeito. Nós estamos hoje envolvidos de tal forma que participar do que deve ser decidido para a mudança é agora inevitável. Nós desenvolvemos comunicações, redes sociais, percepções sobre a vida dos outros. As redes sociais hoje, mas por que você está... Como comunicólogo, eu também sou estudioso de comunicação. As redes sociais hoje, como elas estão, elas não são nem 1 grama do que elas devem e vão ser
no sentido de aproximar a participação no mundo das pessoas. Hoje a gente entende as redes sociais, hoje a maioria de nós, como fontes de distração, fontes de entretenimento. Muito mais do que isso. Elas hoje estão nesse tipo de estrutura porque é por onde ali o fundo econômico vai, o interesse econômico vai. Mas haverá necessidade de integrações muito mais sérias, muito mais profundas. Por exemplo, nós não em 2 anos de pandemia, nós avançamos em pedagogia online, o que demoraria cerca de 15 anos. 15 anos a 20 anos. Nós avançamos, tivemos que avançar. Teve escola que praticamente se tornou uma escola online. Ela teve que aprender do A ao 100, como é que faria para manter os alunos. Por quê? Porque ela precisou descobrir que essa ferramenta era a única para manter a essência do que ela fazia. Então, o que significa isso do ponto de vista? Participação. A era da participação chegou. E é o que o Nestor disse. Essa era vai trazer, e deve trazer, e chamamos a trazer, mais ativistas. Mais ativistas, sim. Pessoas ativistas na área do social, na área para tirar a miséria do mundo, para tirar a poluição do mundo, para melhorar o ambiente. O amigo para nosso... Para curar as emoções, Afro. Para tratar as nossas emoções. As nossas emoções, que aí vem a área da inteligência moral. Nós precisamos de psicologia no SUS. Nós precisamos de centros integrados para tratar as pessoas integralmente. Porque as doenças físicas são muitas vezes advindas do desequilíbrio emocional das pessoas. Deixa eu te contar um negócio que eu não conversei, isso nós não conversamos, porque eu fiquei sabendo hoje, conversei hoje com uma das minhas amigas também, uma pessoa que pensa muito, uma pessoa extremamente crítica também, e que colabora muito. Ela teve um projeto aí nessa área também da valorização da vida, que é a Amanda Moraes. Mas eu falando com ela, nós estávamos refletindo num processo e é fato. Hoje, por exemplo, quando se fala na população carcerária, as pessoas que estão hoje detidas como população carcerária, o que existe hoje? Existe uma ideia de que eles têm que ir para lá para pagar o mal que eles fizeram à sociedade. Eles são depósitos de vingança. Ok, lá estão eles. Depósitos de vingança. A forma como é feito, a forma como se trata, a forma como... E aqui eu não estou defendendo de jeito nenhum a ideia de qualquer tipo de crime, mas eu estou falando assim, como eles vivem lá. Mas o problema é como eles voltam para cá. O problema não é como eles vão para lá. O problema é como eles voltam para cá. Como eles voltam para cá, eu não tenho notícia de que deu certo, por exemplo, um Francisco de Assis voltar para cá. Eu não consegui ver ainda, depois que eles entram na cadeia, voltar um Dalai Lama, sabe? Voltar, eu nunca vi. Por quê? Porque é um depósito da vingança que a gente, enquanto sociedade, coloca. E aí, existe muito ócio, pouca ocupação deles, e eles não devolvem nada para a sociedade enquanto eles estão presos. Não devolvem nada, o que é muito injusto conosco que estamos aqui fora, também pagando os impostos e trabalhando. Então, só para se ter uma ideia sobre isso, essa ideia que ainda é forte no planeta, de que tem que ter lugares para pessoas poderem passar e sofrerem o que elas fizeram, demonstra que a gente não está entendendo que todas as questões vão nos afetar mais cedo ou mais tarde. Então, ativistas também da justiça social, ativistas da justiça jurídica mesmo, dos processos jurídicos, de todas as áreas. E pessoas que vão nos trazer, principalmente, a questão da inteligência moral. Pessoas que vão nos ajudar a pensar moralmente sobre as questões. E não apenas sistemicamente, economicamente, politicamente, mas moralmente sobre as questões. Isso é fundamental para uma sociedade para um planeta que necessita sobreviver daqui para frente. Afro, nós estamos encerrando já.
Tem um monte de gente escrevendo aqui, eu não dou conta de ler essas letrinhas aqui. Mas Agora o vamos ler, Elias, se puder, vamos o lá. Olha Magrão só. mandou uma mensagem, Juliano e Elias Vanim está escrevendo aqui, é nosso amigão. Mas, eu vou encerrando aqui minha participação, porque já passamos da hora aqui, daqui a pouco o Instagram nos corta. Vamos Só lá. queria dizer o seguinte, que todos nós temos egoísmo. Nós não somos pessoas egoístas, mas temos egoísmo. Podemos deixar de ter, mas hoje ainda temos muitas condutas, muito pensamento, muita fala egoísta e orgulhosa. Nós somos mal educados. Ancestralmente, não que nossos pais, avós, tios, professores tenham querido ser maldosos para conosco, mas os valores que nós adquirimos ao longo dos tempos, nós somos uma sociedade extremamente machista. Nós somos uma sociedade que faz piada homofóbica, achando que isso é normal. Então, muitas coisas estamos melhorando, mas ainda tem muito por ser melhorado. Exatamente. Então, as formas de violência, somos nós que fazemos. A violência de não ouvir, a violência de impor, a violência psicológica, a violência de diversas formas. Nós temos violência, nós temos orgulho, nós temos egoísmo, nós temos depressão, nós temos insegurança, nós temos medo, nós temos mágoa, tudo isso nós temos. Mas nós somos muito mais do que isso. Muito Nós mais. percebemos agora, ao longo de toda essa live que nós estamos falando, quanto nós já avançamos, já temos capacidade de ver as dificuldades, os desafios que estão pela frente, que nos demonstram que, se nós nos valorizarmos naquilo que nós somos em essência, nosso lado luz, nosso lado amor, humildade, virtudes, valores positivos, nós vamos dar conta de fazer com que todo esse avanço tecnológico de comunicação, de navegação, de aviação, de tudo que nós fazemos, trabalhando à distância. Hoje eu trabalhei para Araputanga e Porto Espiridião sem sair de Cuiabá. Então tudo isso que nós fazemos nos demonstra que é necessário, urge, reconhecermos que é preciso fazermos esforços de autoeducação moral. Não é querer competir com ninguém, nem se comparar com alguém que já faz coisa melhor do que eu. Isso vai nos levar a inúmeras consequências positivas. Diversificação na economia, capacidade de comunicação melhor, capacidade de melhor ouvir os jovens, ou então de propor sugestões, de criarmos, construirmos juntos. Tudo passa pelo desenvolvimento das virtudes, junto com o avanço tecnológico, porque a humanidade já demonstrou que todas as vezes que houve um grande avanço tecnológico, sem um concomitante avanço moral, essa civilização se extinguiu. A história nos diz isso. Então é o momento, Afro e demais amigos que nos assistem, tantos outros que passaram por aqui, é o momento de nos colocarmos com toda a nossa valorização, com toda a nossa coragem, com toda a força da nossa humildade, verificando onde estamos, para poder saber onde nós queremos chegar. E darmos os nossos passos. Não dá para falar em 1 hora e pouco aqui sobre tanta coisa que é possível fazer. Mas a live tem essa proposta de propor, de ser um primeiro passo, talvez, e de ser, talvez, a primeira de muitas outras lives que nós vamos aprendendo e destrinchando os temas de acordo com as nossas capacidades. Eu termino aqui agradecendo, Afra, a você e a todos que participaram. Para mim foi um momento muito rico. Tanto a preparação para estar aqui, como agora essa participação aqui. Estou muito agradecido e desejo que Jesus abençoe a todos. E a partir da sua fala, nós trazemos então aqui, amigos, o nosso coração a todos vocês, a nossa gratidão, tá? A presença de todos vocês que ficaram conosco, que entraram, mas principalmente que puderam ficar o tempo todo conosco aqui, transmitindo a sua atenção e também a sua interação junto conosco. Inevitavelmente chegou a era da mentalidade global. Demorou, mas o fato é esse. Os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, as gerações futuras, elas já vão nascer com software de pensar sobre o que fazer com o planeta. Não é com o país, não é com a nação apenas, mas é o que eles vão fazer com o planeta. Esse pensamento vai ficar cada vez mais necessário, numa humanidade cada vez mais necessária de sentido existencial, de autoencontro consigo mesmo. Nós não estamos vivendo uma experiência pelo qual estamos todos passando, para depois olharmos aquilo
e nos distrairmos com isso que aconteceu, mas ao contrário, para nos concentrarmos nos valores que tudo isso está nos deixando para trazer como legado às futuras gerações. O mundo que hoje sofre, às vezes ali na tela, a gente vê, nossa, tem gente... E aí que está a questão. A gente ainda traz frases do tipo assim, nossa, tem gente sofrendo no mundo, tem gente passando fome no mundo, tem gente doente no mundo, tem gente... Parece que não está... Não. Na verdade, hoje é assim. Nós estamos passando fome, passando doença, passando dificuldades, vazio existencial. Nós, mentalidade global, aqueles lá estão também aqui afetando. Então a conexão ficou muito clara. E qual é o ponto central que a pandemia deixou claro? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Se eu não cuidar de você e você não cuidar de mim, nós todos seremos afetados. Essa mensagem está clara na experiência que só nós, eu, você, Nestor, todos nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo. As futuras gerações que chegarão ouvirão o que nós vivemos. Como, por exemplo, eu ouço alguém que passou pela Segunda Guerra Mundial, eu ouço as histórias, nossa, ele passou e viveu, mas ele conta, a gente vê filme, mas ele viveu, ele entendeu o que é aquilo, que depois daquilo se transformou. Então eu quero deixar aqui aberto para que vocês possam também trazer as suas colocações, suas expressões, suas percepções, porque haverão mais lives sobre mentalidade global, sobre essa importância da participação. Eu tenho certeza que vocês vão participar junto conosco. Amigo Nestor, um grande abraço, foi uma honra, e eu peço que a presença amorosa de Deus esteja com todos em seus lares, em nossos corações. Um grande abraço.